Eu tenho certeza que você já se deparou em algum momento da sua vida com a seguinte frase: que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis de serem concretizados a longo prazo. E existem muitas explicações, possíveis explicações para de fato por que isso está ocorrendo. Algumas pessoas dizem, por exemplo, alguns homens, que as mulheres hoje em dia não querem mais relacionamentos sérios, que elas estão mais relacionadas à questão da poligamia, de quererem ter mais parceiros. Outras pessoas dizem que, pelo fato da modernidade líquida, está cada vez mais difícil de ter um relacionamento de fato sólido, que as relações estão cada vez mais frágeis. E também pela questão de novos padrões morais sendo aceitos na sociedade, novos tipos de relacionamentos que fogem do padrão estrutural normal, assim dizendo, estão sendo cada vez mais permitidos, como por exemplo os trisais, relacionamentos abertos. E isso tudo acaba contribuindo para o surgimento dessa alteração no padrão de relacionamento. Mas será que existe de fato uma explicação filosófica e neurofisiológica para esses acontecimentos? É o que a gente vai acabar discutindo agora. O filósofo Zygmunt Bauman defende a tese de modernidade líquida, na qual ele diz que as relações sociais nos dias atuais estão cada vez mais fáceis de serem desfeitas. Tanto é que ele tem uma célebre frase na qual ele diz que as relações atuais elas escorrem pelas nossas mãos, elas se desfazem muito fácil. E isso ocorre não por causa de uma questão do passado, mas sim por causa da reinvenção e da atualização das relações na modernidade. Tanto é que ele diz que atualmente nada tende a ser permanente, tudo tende a ser em constante mutação, tende a ser desfeito com o passar do tempo. Além disso, a gente tem a questão do surgimento de novo tipo de relação, porque atualmente a gente só tinha mais relação face a face, só que atualmente a gente tem as relações digitais também, que tem uma peculiaridade que elas são muito fáceis da pessoa conectar e se desconectar de outras pessoas. Tanto é que você pode fazer, por exemplo, vários amigos em um dia numa rede social e ao mesmo tempo se desfazer de vários também nesse mesmo dia. Nas relações face a face, a pessoa ela tem uma maior dificuldade de quebrar uma relação. Ela tem um sentimento doloroso daquela quebra. Por isso que não é tão fácil de ocorrer esse tipo de situação, uma relação face a face, como ocorre na relação digital. Essa questão da relação digital, ela cria meio que um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é prazeroso você ter uma relação, você acaba ficando preso às questões relacionadas a essa própria relação e faz você não aproveitar as oportunidades. E essa questão dessas relações digitais serem dessa forma só faz a gente perceber que uma raridade de uma relação face a face é algo especial, é algo que faz a gente valorizar mais esse tipo de relação em detrimento da digital. Mas quais são as características da modernidade líquida que de fato podem estar atreladas aos relacionamentos? A gente tem algumas, como por exemplo a questão da instabilidade e incerteza que a modernidade líquida gera. A gente vai ter uma maior flexibilidade, essa flexibilidade também se aplica aos relacionamentos, de tal forma que, caso o indivíduo ele tenha, por exemplo, algum desejo, alguma vontade momentânea, ele pode acabar cedendo isso em detrimento de ter um relacionamento a longo prazo, que muitas vezes não vai satisfazer isso a todo momento. A gente também tem a questão do consumismo e capitalismo da modernidade líquida. Tudo é visto de um ponto de vista mercadológico, consumista, até mesmo os seres humanos. A gente está sempre sendo bombardeado com opções de seres humanos diferentes nas nossas redes sociais e, dessa forma, o indivíduo ele tende a analisar isso de uma ótica que ele acabe procurando pessoas que são mais adeptas ao padrão da sociedade, adeptas aos seus desejos. Isso pode acabar também influenciando ao rompimento de relações. A gente também vai ter a questão da velocidade e efemeridade. Como já disse anteriormente, a gente está sendo constantemente bombardeado com fotos de novas pessoas, com opções, possibilidades. Isso pode acabar gerando uma certa impaciência na pessoa e ela muitas vezes pode acabar não querendo investir em um relacionamento de longo prazo, em detrimento de ter várias outras oportunidades, entre aspas, aparecendo para ela. E também tem a questão do individualismo. O indivíduo está cada vez mais individualista nessa modernidade. Isso faz ele pensar apenas em si e muito menos no outro parceiro da relação. Isso faz ele acabar querendo satisfazer os seus desejos, que muitas vezes pode não estar de acordo com a relação, e que fazer com que ele queira romper a relação sem de fato acabar investindo e tentando enfrentar as adversidades que vão ocorrendo ao longo do caminho. Mas, de forma geral, o relacionamento ele tende a não acabar de uma hora para outra, mesmo com esses fatores relacionados à modernidade líquida. A gente pode ter algumas questões que podem acabar influenciando todo esse processo. As duas primeiras fases para o término de um relacionamento vão ser, primeiramente, a questão do afastamento emocional, que é o momento de desconexão, o primeiro momento de desconexão. Vai começar a esfriar a relação.
Muitas vezes vai estar associada à questão de brigas, desentendimentos, ideias divergentes entre o casal. Além disso, a gente vai ter que, por desinteresse de uma das partes, vai ter o surgimento de sentimentos contraditórios em um dos parceiros, como por exemplo amor e ódio, felicidade e raiva, sufocamento e saudade, atração e repulsa. Caso tenha alguma suspeita de infidelidade, a gente vai ter o surgimento de um sentimento de ciúme excessivo e investigação. É também nesse momento da relação, desse afastamento emocional, que muitas vezes os casais vão procurar a terapia de casal para tentar, como última forma, salvar o relacionamento. E posteriormente a isso, muitas vezes a gente vai surgir a parte de ruptura, que é a segunda fase. É onde de fato acaba o relacionamento. Muitas vezes vai estar associado a um acontecimento mais forte, como por exemplo uma traição. Mas também pode ocorrer por causa de desgaste da relação a longo prazo, a questão de querer viver outras experiências com outras pessoas, ou simplesmente o fato de não querer mais conviver com aquela pessoa. E, como eu já disse anteriormente, a gente tem a questão da traição, e a traição ela representa cerca de 40% dos casos de término de um relacionamento. Mas por que as pessoas elas tendem a trair? Por que elas querem trair? E quando a gente analisa a questão biológica do homem e da mulher, biológica e psicológica, a gente vai ter motivos diferentes. O homem ele tem uma representação de amor mais física. Ele representa muitas vezes o seu amor por meio do sexo. Ele não tem aquela representação por meio de palavras de paixão, na maioria dos casos, como muitas vezes as mulheres podem ter e podem esperar do homem. Isso faz com que ele, caso ele tenha, por exemplo, uma recusa de ter uma relação sexual, isso pode acabar gerando um sentimento conflituoso dentro dele. Ele pode acabar levando isso muito a sério e acabar por querer satisfazer essa insegurança que ele sentiu no peito por meio de ter relações sexuais com outras mulheres. Tanto é que a principal causa de traição por parte dos homens é a questão dessa insegurança que ele acaba por surgir e, como forma de tentar representar sua masculinidade, ele tenta ficar com outras mulheres. Já a mulher, por exemplo, ela muitas vezes vai querer trair por uma questão de preenchimento emocional. Muitas vezes ela está se sentindo não valorizada no relacionamento, ela não se sente mais desejada como ela se sentia antes e ela usa a questão de um terceiro, de um relacionamento extraconjugal como forma de preencher esse vazio que ela está sentindo. Ou muitas vezes ela não quer mais ficar no relacionamento e ela utiliza um terceiro como forma de sair do relacionamento, como uma forma de dar um suporte para sair do relacionamento atual. No tópico da traição, a gente vai ter alguns fatores que podem influenciar um caso de infidelidade. A gente tem os chamados fatores principais ou primários, na qual a gente pode citar, por exemplo, vício em drogas, uma pessoa que muitas vezes ela está fazendo uso abusivo de álcool, pode acabar gerando um abaixamento dos seus limitadores sociais e influenciar ela a querer ter uma relação extraconjugal em um momento na qual ele está bêbado, por exemplo, ou entorpecido por causa de alguma outra droga. A gente também pode citar a questão de história de abuso na infância. Existem alguns estudos que demonstram que uma pessoa que sofreu um abuso na infância, ela tende a ter uma maior predisposição a trair futuramente. Ou também a exposição a casos de infidelidade na infância. Existe uma revisão de 2015 que demonstrou que uma pessoa que teve uma exposição a casos de infidelidade durante sua infância tem em torno de 2 a 3 vezes mais chance de trair quando for adulta, quando tiver um relacionamento, no caso. A gente também pode citar a questão de... Existe até a famosa frase, uma vez traidor, sempre traidor. Uma pessoa que traiu no passado, segundo um estudo de 2017, uma revisão, demonstrou que essa pessoa ela tende a ter em torno de 3 vezes mais chance de trair nos seus próximos relacionamentos. Podemos citar também a questão do vício em sexo. Pessoas que são viciadas em sexo, elas tendem a ser mais insatisfeitas nas suas relações. E para satisfazer isso, elas tendem a buscar um relacionamento extraconjugal. Mas, além desses fatores principais, a gente vai ter outros fatores secundários que podem, de certa forma, corroborar com isso. Como, por exemplo, o advento da internet. Com a questão da internet, a questão das redes sociais, o bombardeamento de opções diferentes de pessoas, a questão de aplicativos de relacionamento, como o Tinder, por exemplo. Isso facilita bastante o surgimento de uma comunicação e uma relação extraconjugal. Mas também, além disso, a gente tem a questão dos limites. Muitas vezes a pessoa ela não sabe impor limites. É uma pessoa que, por exemplo, não sabe dizer não. Em alguma situação de pressão social, por exemplo, por ela não saber dizer não, ela pode acabar querendo trair o seu parceiro, ela pode acabar traindo o seu parceiro, mesmo não sendo o principal objetivo dela naquele momento. Por causa de alguma pressão social, ela acaba cedendo nessa situação. Outro ponto é a questão das oportunidades. Vamos supor que a gente tem um casal na qual um desses membros do casal acaba indo bastante para a festa sozinha. Isso vai dar a oportunidade de ter uma relação extraconjugal, muitas vezes que pode chegar pessoas dando em cima dela, ou por exemplo, num casal na qual uma pessoa viaja bastante,
Mesmo que um casamento na qual a gente tem um casamento à distância não é um modelo muito aceitável, muitas vezes pode acabar ocorrendo isso. Isso pode acabar influenciando a questão de um relacionamento extraconjugal. A gente também pode citar o caso de pornografia. A pornografia, além dos malefícios que ela pode gerar no cérebro, que caso vocês tenham interesse, a gente pode até gravar um vídeo depois, ela pode de certa forma influenciar muitas vezes o homem a querer ter um relacionamento extraconjugal, porque ele vai ver outra mulher, ele pode acabar tendo a questão do desejo e acabar fazendo uma comparação do seu relacionamento com o relacionamento que ele está vendo no vídeo. Isso pode acabar influenciando ele a querer buscar outras formas de se relacionar sem ser com sua esposa, com sua parceira sexual. Do ponto de vista psicológico e evolutivo, a questão da monogamia surgiu para garantir uma melhor segurança para a prole, uma melhor lida com essa prole. Tendo em vista que o ser humano, a gente sabe que ele nasce de forma prematura e ele tem um desenvolvimento neuropsicossomático mais lento. É necessário anos para que de fato ele tenha esse desenvolvimento. E para garantir um investimento parental por parte do pai, para que ele assegurasse a questão da segurança da prole, era importante ter um relacionamento entre o homem e a mulher. Além disso, como forma de garantir que aqueles filhos, aquela prole de fato, era desse pai, precisava haver um relacionamento monogâmico. Porque se não tivesse essa garantia, dificilmente o pai haveria esse investimento de fato nessa prole. Logo, foi uma estrutura biológica evolutiva arranjada para garantir o melhor desenvolvimento da espécie. Outro ponto importante é que alguns estudos demonstraram em ratos que tinham um comportamento mais monogâmico, analisando a questão dos neuroreceptores no cérebro, percebeu-se que os ratos com esse padrão de monogamia tinham uma densidade maior em comparação a animais que não têm um comportamento monogâmico. Logo, esse padrão de atitude dentro de um relacionamento não está totalmente relacionado a questões de padrões histórico-culturais impostos pela sociedade, mas a gente também tem a questão de fatores biológicos que influenciam esses comportamentos nos seres humanos. Mas, de forma geral, é importante você entender que vão haver diversos tipos de relacionamento, diversos padrões de relacionamento, mas você tem que ficar naquele estilo de relacionamento que você melhor lida, que você se sente melhor. Seja ele um padrão monogâmico ou não. E sim, é claro, os impactos histórico-culturais foram muito importantes para mudanças no panorama de relacionamento. Contudo, não foi apenas isso e também não foi apenas o fator neurofisiológico que mudou isso. Você tem que unir os dois fatores para de fato entender esse panorama que temos hoje em dia na questão dos relacionamentos. E é válido você entender que o que prediz a continuidade de um relacionamento vai ser o quanto a outra pessoa está disposta a mudar por você, o quanto vocês estão dispostos a se sacrificar mutuamente para continuar essa relação, para poder satisfazer o outro, poder tentar dar uma maior segurança para o outro e poder, por exemplo, enfrentar adversidades que vão surgir ao longo da vida. E de forma objetiva, principalmente na fase inicial do relacionamento, você tem que ver se vocês vão ter objetivos e ideias compatíveis. Caso sejam muito incompatíveis, você tem que tentar desligar o botão mais emocional e tentar analisar de forma mais racional, para que você consiga analisar mais friamente essa situação e nenhuma das partes se sinta frustrada depois ou decepcionada e machucada com o que vai ocorrer nesse desfecho de relacionamento. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, curta, compartilhe e comente. E até o próximo vídeo.